aqui pela RFTV agora com o Alerta em Debate, esse quadro de toda semana que a gente escolhe aí temas peculiares para debater, mas não tô sozinha nessa, a gente nunca tá sozinho para falar sobre o que realmente interessa pro nosso telespectador. Noêmia Gomes aqui ao meu lado. Noêmia, boa tarde. Olha, o assunto de hoje tá me deixando meio que, eu não sei se preocupada, eu não sei se animada pra debater, porque você escolheu um tema bom pra essa semana, hein? Boa tarde, Ana Cecília, boa tarde pra você que acompanha a gente aqui. Mas, olha, é um tema, a gente vai começar a fazer um suspense. Gente, o tema de hoje... Mulherada. É um tema que, assim, é pra você que é mãe, pra você que é mulher, pra você que é homem também. Fica bem atento, porque pode acontecer com qualquer um. Com qualquer um. A gente que tá no alerta total há tanto tempo, a gente viu tanto caso de golpe, mas de todo tipo. A gente fala aqui semanalmente de caso novo. Esse caso em específico, a Noêmia acho que vai lembrar junto comigo. A gente fala sobre ele, mas parece que ele é um pouquinho diferente. A gente fala sobre homens que caem no tal do golpe e acabam sendo sequestrados, torturados, e tudo isso para pegar dinheiro da família, mas tudo isso muito local, muito próximo. A história que você vai saber agora, a gente vai falar da experiência de uma mulher que foi muito corajosa em fazer certas escolhas, e isso que ela decidiu fazer vai poder ajudar muitas outras. Eu não vou nem me estender mais, eu já vou chamar a Tatiana Carvalho, ela que é uma artista visual. E pasmem, durante 3 anos ela fingiu estar apaixonada por não só um, mas por vários golpistas, tudo isso para conseguir desmascarar esses criminosos. A história é inacreditável. Tati, boa tarde, muito obrigada, viu, ter topado bater esse papo aqui com a gente. Eu queria que você começasse a falar sobre esse assunto, mas Noêmia, eu tô muito curiosa para saber da Tati quantos golpistas, como tudo isso começou e se ela consegue... Quantos caíram na tua rede? Passar um número pra gente, né, Tati? Boa tarde. Sim, boa tarde. Eu sou a Tatiana Cardoso, sou artista visual e foram muitos golpistas, com certeza mais de 20, porque cada trabalho, né, como artista, pedia uma certa quantidade de golpistas, e aí eu assim, isso é aumentando, esse número continua aumentando, porque eu continuo trabalhando com esse projeto, né? Então tem isso, um número sempre crescente. Mas Tatiana, você é uma artista visual, né? Faz parte do seu trabalho, porque isso acabou virando, não era o seu objetivo, mas acabou virando um objeto de trabalho para você. Quando tudo começou, você não tinha intenção de trabalhar com isso, né? Como que começaram esses assédios? Porque foi tudo de forma virtual, né? Sim, já trabalhava como artista já há mais de 10 anos, mas em 2021 eu recebi uma mensagem de uma pessoa que se dizia ser um soldado americano. Então, em operação no Afeganistão, em 2021, em abril mais ou menos. E essa pessoa me chamou de damsel, que é donzela. E nesse momento que essa pessoa me chamou de donzela, eu fiquei um pouco em dúvida, assim. E fui olhar o feed, foi pelo Instagram. E aí ele era muito curioso, porque tinham várias imagens que descreviam o cotidiano militar. E, assim, no mesmo feed tinham imagens de corações, de ursinhos, frases de amor, tudo um pouco misturado. Então, às vezes tinha um camburão, uma imagem de guerra, e do lado tinha um coraçãozinho ou um ursinho. E aí eu começo a dar corda para essa pessoa, que era o Cluas 17, para tentar descobrir o que estava acontecendo. Eu tinha uma dúvida, assim, uma impressão de que tinha alguma coisa errada, mas eu não sabia. E em 5 dias, mais ou menos, menos de uma semana, eu faço uma busca reversa no Google, usando o Google Lens, e essa imagem aparece nos sites da Interpol, da CIA, do FBI e de outras agências americanas, com aviso de que as fotografias tinham sido roubadas do banco de dados do Exército e estavam sendo usadas em golpes de amor. E aí, nesse momento, eu fico sem saber o que fazer. Cheguei a conversar com algumas pessoas
e eles falaram assim, olha, você é artista, isso não tem nada a ver, isso é trabalho de investigadora, e meio que vai pintar, né? Recebi um pouco esse conselho. E eu senti que eu precisava fazer alguma coisa, então eu mandei mensagens para todas as mulheres que essa pessoa seguia, esse Cluas, avisando, olha, tem uma pessoa na sua conta te seguindo, essa pessoa é golpista, toma cuidado, mas assim, isso teve um impacto muito pequeno, porque assim, elas não me seguiam, foi como solicitação, e só uma mulher me agradeceu e, enfim, aí no dia seguinte eu continuei pensando, isso me atravessou no sentido assim de que eu não consegui mais não fazer nada em relação a isso. E aí eu tomo essa decisão de trabalhar artisticamente com tudo que estava acontecendo. E aí eu começo a procurar esses golpistas. Então mais golpistas começam a falar comigo e eu começo a procurar mais arquivo, começo a entender como o golpe funciona, começo a conversar com essas pessoas, me passando ali para uma possível vítima. Tati, e como que funcionava esse golpe? Então, você disse que você procurava, você conversava. Como que era aí a maneira deles? Que tipo de golpe, né? Explica pra gente. Eram mensagens, né? Começou te chamando de donzela. Mas e aí, a partir daí, o que acontecia? Geralmente enfim, eles enviam uma mensagem querendo conhecer, às vezes fala que você é bonita, quer saber mais sobre você. E o objetivo deles é iniciar um namoro online, que sempre vai acontecer, pelo menos até o ano passado, por chamada de áudio e por mensagem de texto, né? Então eles não vão falar por câmera, eles vão falar que ou tem algum problema, a câmera não funciona, ou estão numa situação no caso, por exemplo, do Afeganistão, que por segurança eles não podem usar a câmera. E aí esse namoro acontece e em determinado momento ele vai pedir algum dinheiro de alguma forma, mas de uma forma um pouco indireta. Ele vai falar, por exemplo, que ele está mandando um anel de noivado e que esse anel ficou preso na alfândega. E aí alguma pessoa vai entrar em contato, né, dessa alfândega pedindo para depositar o dinheiro. Ou ele vai falar que o filho, ele sempre conta uma história muito triste, acontece alguma coisa, o filho fica com câncer, então ele vai pedir emprestado e vai falar que vai devolver, então são várias as situações. Caramba, né? E o pior, né, Tati, que você conta e a gente aqui noticia sempre, né? Todos os dias eu até comento aqui que a gente podia fazer um programa só com golpes, porque todos os dias tem um golpe diferente, né? E você contando esses detalhes aí, a gente sabe que não foi a primeira, a gente já ouviu relatos desse que a pessoa depois começa a conversar e vai pedindo, e daqui a pouco pede um dinheiro, e quando você vê, você já perdeu uma boa quantia com relação a isso, né? Mas o pior de tudo, Tati, que você contando, que não é novidade pra gente, muitas pessoas ainda caem nesse tipo de golpe, né? E você, nesse tempo todo de experiência aí em campo, buscando desvendar os mistérios desses golpistas, você chegou a conversar com mulheres, algumas concordam, assim, que nem você disse que uma entrou em contato, te respondeu e agradeceu. Mas também houve represália, tipo assim, não, olha o que você está falando, você está com inveja. Aconteceu isso? O que aconteceu é que essa exposição teve uma repercussão muito grande e, enfim, ela acabou saindo em jornal, de muito acesso, e eu recebi muito hater, muitas mulheres falando assim, porque na reportagem fala assim que eu passo horas procurando golpistas, falando com eles para fazer esses trabalhos. Então eu recebi várias mulheres falando que eu não tinha o que fazer, que eu tinha... Não entendendo que isso é o meu trabalho. Meu trabalho, eu sou artista em tempo integral e meu trabalho é fazer, enfim, pinturas e vídeos, performance a partir disso. E eu recebi sim represária, mas não de pessoas que
que falavam que, enfim, que eu tava com inveja, mas mais de pessoas falando que eu não tinha o que fazer. É impressionante, né? Mas, Como isso acontece. Parece sim, que, por ser uma estrutura de trabalho diferente, a pessoa quer invalidar o que você está fazendo, a sua dedicação, né? Mas isso tem que sim, deixar e para lá. enfim, eu estou escrevendo um livro, então, um livro de ficção que conta um pouco essas histórias, autoficcional. Então, eu passo muito tempo desenvolvendo faço muito projeto sobre isso. Mas a maioria das pessoas, né, eu recebo diariamente dezenas de mensagens de mulheres agradecendo, mulheres que sentem de alguma forma vingadas, né, porque é, não é, não é, não é comum isso que aconteceu e na maioria das vezes elas são muito ridicularizadas, né, então é um crime muito pouco reportado porque as vítimas têm muita vergonha, né, Ô, então... Tati, até já que você conversou com outras mulheres, você percebe um comportamento comum? Eles procuram uma vítima em específico? Uma Tem mulher, às um vezes. perfil, né? Uma mulher, às vezes, que mostra, né, um pouquinho mais de solidão, talvez, porque você percebe, né, em Uma postagens. emocionalmente frágil, né? Isso, talvez recém-separada. Dá pra perceber algum perfil? Eles tentam, assim, pelo que eu tenho visto, né, de números, mulheres maiores de 45 anos, mas não apenas. Eu conversei com várias mulheres que eram mais novas do que isso, principalmente em outras plataformas, né, não exclusivamente no Instagram. Mas eles querem uma mulher que tenha alguma vulnerabilidade e, de certa forma, alguma condição de financiar esse golpe, né? De alguma forma. Então, por exemplo, eles querem saber se você tem dinheiro, eles perguntam indiretamente, mas, por exemplo, eu falo que eu sou artista, mas isso dá dinheiro? Mas como é que funciona? Eles têm esse interesse em saber se isso dá dinheiro. E eles vão sempre contar uma história muito triste, porque por empatia as pessoas tendem a falar também. Então ele vai falar assim, olha, eu casei, eu tive uma esposa, mas ela morreu num acidente de carro. Então eu tenho uma filha de 6 anos, ela está no internato. Então ele se mostra muito vulnerável, é, porque as pessoas fazem isso, ai, sinto muito, eu também. Aí a pessoa começa a falar. E nesse momento eles vão ali, né, obtendo essas informações, se a pessoa está sozinha ou não, se ela tem condições de pagar ou não. Ele finge uma ferida, né, para se identificar e a pessoa vai caindo no golpe mesmo. Tati, e também você é artista visual, né? E daí eu acho que tem não você, mas você com capacidade por ser uma especialista nisso. Eles trabalham muito com o visual também, né? Porque como que eles abordam mulheres, as fotografias são sempre aquelas assim, da imagem do homem forte, né? Como assim, abordou você como uma donzela e assim, ele ali como um herói, né? Como um herói de guerra, uma pessoa forte, mas de certa forma toda aquela estrutura ali é fragilizado porque tem um problema emocional, sentimental ali, né? É tudo assim, Tati? Tem várias categorias, né? Eu percebo que tem muitos militares, mas também tem alguns que se passam por médicos, por empreendedores, cantores coreanos, o que é bem comum de cantor, e também por ator, né? Então tem o caso do Fábio Júnior, de outros cantores e atores famosos, mas em geral, primeiro, eles são sempre muito bem-sucedidos financeiramente. Então eles vão sempre mostrar que eles estão numa casona dessas bem assim, estilo americano, um carro, então eles vão postar fotos às vezes em avião, jet particular, assim, então eles criam essa imagem de um homem muito bem-sucedido. E no caso dos soldados, que foi o meu maior interesse assim de pesquisa, eles trazem essa ideia muito de virilidade, masculinidade, bravura. Então é um cara que ele é muito forte, mas esse cara ao mesmo tempo ele é dócil, Ele ele é é sensível. vulnerável, ele é sensível, ele vai falar que gosta, por exemplo, eu faço essas perguntas para os golpistas para tentar entender como que eles, o que eles falam. Então eles sempre vão falar que o filme favorito deles é sei lá, o Titanic. É um filme sempre de romance. Eles nunca vão falar que é os Mercenários, filmes
de ação. É sempre filme romântico, as músicas são todas românticas. E que eles gostam de flores, de passear no parque. É tudo para conquistar mesmo, né? A pessoa, a vítima, a nova vítima. Ô, Tati, eu fiquei curiosa com relação ao seu marido. Você falou que você é casada e você fez isso por muito tempo. Como é que era lidar com toda essa situação? Não foi fácil, por vários motivos. Um que emocionalmente era muito pesado para mim. Em especial no caso do Martin, que foi um dos que eu conversei diariamente por algumas semanas. E então eu ficava emocionalmente drenada, assim. Eu tinha que falar, eu tenho uma filha, então eu tinha que falar no momento que minha filha estava dormindo, porque ela não podia me chamar em nenhum momento. Mas foi uma negociação que a gente acabou fazendo e aquilo tinha um prazo, né? Então, o objetivo dessa conversa era conseguir fazer um trabalho em que tivesse o relato inteiro é um vídeo que tem toda a sequência de conversa, tanto de áudio quanto de mensagem. Então o objetivo desse trabalho era esse, e aí teve um fim, né? Eu sempre encerro com ghosting, eu desapareço e bloqueio, né? Sem eles estarem esperando. Então é assim que funciona. E eu acho que a gente tem que ver, né? Esse trabalho que ela criou por tanto tempo. A gente tem as imagens da exposição que você fez, que você criou. Até gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa criação toda. Sim, eu crio, né, nessa exposição, eu crio essa persona um pouco que interpreta essa figura vingativa, né? Então estou um pouco cabelo meio punk, assim. Alguns desses trabalhos, dessas imagens, não estão necessariamente na exposição, mas fazem parte da série de trabalhos que eu venho pesquisando. E eu me aproprio do que os próprios golpistas usam. Então, esses corações, essas flores artificiais, um pouco de vermelho. E nessa exposição especificamente, o nome é O Amor Morre Mais de Indigestão do que de Fome. Tem esse urso, que é o Ronaldo, um urso de 1,90 m, que ele personifica um pouco esse golpista. Então tem várias cenas que eu estou pisando no golpista, degolando, mas em outras situações também a gente acaba mimetizando essas poses meio clichês de pré-casamento, né, para mostrar que tem várias camadas de complexidade no golpe, assim, e vários momentos que a vítima passa, né, da sedução e da frustração também, né. E essas são cenas da performance, né, que eu realizo nessa exposição. Essa especificamente foi no Paço das Artes ano passado, mas é uma performance em que eu fico sentada e eu começo a medir o dedo anelar das pessoas com um aneleiro de argola. Eu anoto esse número e devolvo só uma fitinha dourada, né, com o número correspondente da pessoa. Mas essa performance medida de uma ilusão fala desse momento em que o golpista pede para a vítima tirar o dedo, tirar as medidas, né, do dedo Acontece anelar. isso, ele pede ainda, o golpista chega a pedir para a vítima a medida do dedo porque ele vai mandar o anel, é isso? Sim, exatamente. E aí é aquele anel bem americano, com aquela pedra, então não é o anel que tem aqui, né, no Brasil, que geralmente é mais simples, né? Então ele pede, sim, porque ele vai mandar o anel no tamanho certo, né? Esse trabalho de vídeo é o registro dessa conversa que eu tive, desse namoro fake que eu tive com o Martin. E aí todos os dias a gente se falava, eles são muito atenciosos, então todos os dias ele perguntava o que eu tinha comido, se eu tinha dormido bem, como é que eu estava, se eu tinha descansado, né? Então eles um pouco preenchem muito os espaços de solidão e de vazio com essas conversas que eles criam, né? Enfim, essa persona que ele cria de uma pessoa que é muito atenciosa. Vira uma rotina de namoro mesmo, sim, né? Sim, saber como que a pessoa tá. E é exatamente bem. Isso, né? Ele vai ali na jugular da emoção, né? Dessa pessoa que tem uma fragilidade e que acaba entrando por ali, né? A fragilidade emocional seria uma porta de entrada para você fazer o estrago financeiro, porque não é só, né? Lógico que o sentimental
destrói uma pessoa, né? A pessoa pode até dar cabo da vida dela por causa de uma questão dessa. Mas também pela questão financeira, porque essa pessoa vai querer ajudar, né? Como que não vou ajudar uma pessoa que gosta tanto de mim, né? Sim, Então, e aí eu falo, tem um dos trabalhos é Pegue um Empréstimo, que na verdade eu uso um arco do Dia dos Namorados, assim, com 1000 flores artificiais vermelhas, e tá escrito Pegue um Empréstimo, né? Bem nesse momento, deu pra ver também que eu faço um mini exército de ursinhos com granadas em uma camisa de força, né? Cada um tá com a camisa de força, e a explosão de amor. Então, cada trabalho dá conta de uma etapa desse processo de engano, né, em estelionato afetivo. e, ô Tati, nesse processo todo, né, que você demorou 3 anos aí nessa sua experiência, alguém chegou a pedir dinheiro para você? Para mim não, porque assim, eles demoram muito tempo a pedir dinheiro. Eu já vi casos de demorarem um ano para pedir dinheiro, né? Então, no meu caso, teve um rapaz que estava já, eu acho que prestes a pedir dinheiro. Ele queria saber se eu tinha conta no banco, se eu conseguia. Eles vão mapeando, assim, mas você consegue fazer empréstimo, você tem cartão. Mas eu não cheguei a receber esse pedido diretamente, porque eu fazia, na medida que eu realizava os meus trabalhos, que eram de captar todas essas informações, essas imagens, eu bloqueava essas pessoas. Chega a ser inacreditável, né? A gente falar Sim, sobre a sua paciência, Tati, para expor isso. Admirável essa admirável. paciência, Tati. E assim, o que a gente poderia deixar para a pessoa, né, para as pessoas que estão aí no dia a dia, como dica de assim, não cai? Porque a gente tem a expressão, né, o golpe tá aí, cai quem quer. Mas às vezes você tá lá e de repente você tropeçou e não viu. O que pode ser uma dica que você, com todo esse trabalho seu, essa experiência que você adquiriu, que você pode dar uma dica para as pessoas? Porque assim, a gente está falando na mulher, né, que é mais sensível, é mais suscetível a cair nesse tipo de golpe, porque elas se envolvem emocionalmente. Mas no caso tem homens também que caem nesse golpe, porque tem homens sensíveis também, que estão emocionalmente frágeis, fragilizados e que acabam caindo no golpe. Qual a dica, Tati, que você poderia deixar para essas pessoas? Eu acho que é preciso ter cautela, assim, não. Eu sei que essa fase, né, da conquista, a gente tende a ser um pouco menos racional e levado mais pelas emoções, mas eu acho que talvez conversar com outras pessoas. Olha, eu estou conversando com uma pessoa, o que você acha? Eu acho que conversar é importante. A grande parte dessas pessoas com as quais eu conversei, elas estavam muito sozinhas e muito isoladas e conversava, mas sem a família saber. Então, eu acho que nessa etapa é importante. Então, tem uma pessoa que entrou em contato comigo que a irmã está num caso bem claro de golpe e a família está tentando ajudar, né? Então, eu acho que já é significativo você ter cautela, né? Tentar ali investigar o que está acontecendo, né? Não confiar, porque hoje, né, é muito fácil você usar qualquer foto no perfil. Sim. Qualquer pessoa pode usar foto de qualquer um. Então, eu falo que o Google Lens é uma ferramenta muito importante, porque ela consegue mapear onde mais essa foto está. E eu achei legal essa sua dica aí, e até vale uma dica para você que está em casa aí, que passa por alguma situação dessa. Às vezes, não propriamente a pessoa, mas conhece alguém que está, e a pessoa está tão iludida que você fala, amigo, isso é golpe. Não, não é, você tá falando isso porque não é com você, porque eu estou vivendo um momento bom e você não tá gostando. Ó, não precisa de nada, é o A mais B, né? Tem o Google Lens que tá ali na internet, você joga ali a fotografia, né, o Tati, e aí vai dizer de onde veio essa fotografia, né? Sim, aí não tem, é lógico que assim, por exemplo, eles raramente vão falar pelo WhatsApp, porque aparece o código do país. Mas eu já vi casos de golpistas usando o WhatsApp. Então, uma outra dica é, caso a pessoa pedir para essa pessoa falar por você pelo WhatsApp, porque vai aparecer o código do país.
Então, aqueles 2 primeiros números antes do número de telefone é o código. Então, se ele está falando que está nos Estados Unidos, não vai aparecer o código 1 dos Estados Unidos, vai aparecer outro código. E o próprio Google Lens, porque realmente essas imagens, às vezes uma mesma imagem é usada em centenas, Sim. talvez milhares de contas falsas. Tati, você comentou do WhatsApp agora. Aconteceu recentemente comigo 2 mensagens de números diferentes chegando no WhatsApp. Era só um oi e o número aparecia pra mim, que era da Índia. Era só um oi. Você vê que é uma tentativa de uma conversa que não faz sentido, não sei como. E na hora eu só bloqueei. Dá pra denunciar e fazer o bloqueio, alguma coisa assim, né? Então eu acho que é dessa maneira que eles também começam a abordar as pessoas, as vítimas. Porque se você vai ser muito educado ali, pode ser. E outra coisa também, que eu acho muito engraçado em casos que eu já ouvi, é que às vezes a pessoa sempre é americana, né? E muitas vezes não é só fachada, mas a pessoa fala português. Sim. E a pessoa conversa em português, daí você fala assim: poxa, mas como que você conversa com a pessoa se você não fala inglês? Não, mas ele fala português porque ele gosta muito do Brasil e estuda a língua, né? A nossa língua portuguesa. E a pessoa cai nisso. Uma outra dica é assim, conversando por áudio, se a pessoa se passa por americano, você vai perceber que não é um sotaque americano, né? Então é interessante também tentar perceber essas diferenças. Se ele se passa por americano, dá uma olhada, né, talvez, né, no sotaque, dá uma olhadinha nos filmes em que as pessoas falam, né, inglês americano, você vai perceber que não bate. Tati, acho que a mensagem, né, que a gente precisa deixar com relação a isso é sempre desconfiar. Não é impossível isso acontecer, de fato, né, você começar um relacionamento à distância com uma pessoa de fora e dar certo. O que a gente quer abrir o olho das pessoas, que o seu trabalho mostra, é justamente ter cuidado, né, ter cautela e pesquisar. Ah, tudo bem, tô gostando dele, vou pesquisar melhor, vou tentar achar uma maneira de dar errado, porque se tudo, como é que fala? A gente dá o check em todas as caixinhas ali, não, ó, ele fala comigo, ele mostra o rosto dele, ele conversa. Então, você vai ficando mais tranquila. Tem alguma coisa errada aí, tem que desconfiar, né? Não pode acreditar em tudo tão fácil assim. Sim. Por hoje é só, então, hoje, Tati, acho que... Valeu, fica o convite, porque tem a exposição da Tati lá na Pinacoteca de São Bernardo do Campo. Então, quem estiver ali pela região pode fazer um contato ali com a Tati, conhecer o trabalho da Tati, desse trabalho que ela fez. Sim, trabalho científico, hein, Tati? Obrigada. Corajosa demais, Tati. Se deixar, a gente vai bater papo aqui até umas horas, porque a gente quer entender, isso é genial. A gente fala tanto de golpes que dão errado e o seu foi certeiro e tá fazendo um alerta, né, para as mulheres. Eu quero agradecer mais uma vez, Tati, você de topar bater um papo aqui com a gente. Quem sabe a gente não se vê por aí nessa exposição sua. Fiquei curiosíssima para conhecer melhor o seu trabalho. E Noêmia, muito obrigada por participar desse alerta em debate que eu achei genial. Ai, que bom falar de final feliz quando a gente tá falando sobre golpe. Com certeza, Ana. E a gente que sempre está trazendo, né, é um alerta diferente, é um outro viés de uma notícia que a gente traz corriqueiramente aqui no Alerta Total. Um respiro aqui pra mulherada. Noêmia, até semana que vem, então, combinado? Combinado. Semana que vem estamos juntos de novo. Fechou. Ó, Tchau. você fica agora com 7 minutos de paz. O Alerta Total continua aí mais um tempinho e amanhã eu tô de volta.